Tudo bem com você? Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Vocacionados. Eu sou Marcel Farias e é um prazer ter você aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Chegamos à sexta-feira e em nosso estudo dedicamos aqui este tempo para relembrarmos alguns pontos importantes que estudamos durante esta semana. E aprendemos um pouco sobre herança e legado, qual a diferença entre um e outro, e também como ajudar os pobres, órfãos, viúvas e os estrangeiros depois da nossa morte. Todo este conteúdo está disponível para você aqui no canal, para você voltar e assistir quantas vezes você desejar, porque aqui a gente só faz um apanhado geral daquilo que foi o nosso estudo esta semana. Mas antes de irmos para o estudo de hoje, eu quero contar as bênçãos. A Maria, que é da cidade de Maceió, pediu oração por sua filha, para que Deus abrisse as portas para um emprego, e ela começou a trabalhar. Deus seja louvado por esta bênção pelas portas que ainda se abrirão no caminho profissional da filha da irmã Maria. E agradecer a sua oração pelo canal Vocacionados, por mim, por minha esposa e por meu filho. Hoje, enquanto eu estou gravando este vídeo, a nossa família teve uma notícia muito desagradável. A avó da minha esposa, a dona Odila, descansou no Senhor aos 93 anos. Uma morte que causa traumas, porque nós fomos criados por Deus para a eternidade. Mas ela descansa no Senhor na esperança de reencontrar toda a família no grande dia da volta de Jesus. Obrigado por você que orou. Eram poucas pessoas que estavam sabendo deste probleminha, mas muito obrigado por suas orações. Para você que está chegando aqui agora pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Aproveita, se inscreve no nosso canal, habilita as notificações, deixe o seu curtir, comente e compartilhe em suas redes sociais. E para você que já é inscrito no nosso canal, verifica se o sininho das notificações está ativado. Às vezes o YouTube desativa, como também tira a inscrição. Verifica que se você está inscrito, habilita as notificações, comenta, diz de onde você está falando. Será um prazer também orar por você. Agora eu rodo a vinheta e na sequência vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Diz a Bíblia: em tudo o que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor, e não para os homens. Lembre-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa e de que o Senhor a quem serve é Cristo. Colossenses capítulo 3, versículos 23 e 24. Como é bom chegar ao final de uma semana estudando a Palavra de Deus, tendo a certeza que o Senhor nos falou através da palavra escrita. Exatamente assim que eu estou me sentindo hoje, quando venho aqui para, junto com você, destacarmos agora os pontos importantes que estudamos juntos no decorrer de toda esta semana. O que parecia uma semana onde ficaríamos falando diretamente para aqueles que já ultrapassaram a barreira dos 60 anos, se mostrou muito mais abrangente em todo o estudo. Afinal, será que foi apenas eu que, enfim, entendi a importância de se pensar sobre deixar pronto um testamento para que o meu filho tenha a clareza da finalidade do desejo que eu tenho para dar aos bens que Deus me confiou em vida, e pensar que todo este cuidado com a destinação dos bens que acumulamos em vida depois da nossa morte tem como um dos objetivos principais tornar os nossos últimos dias felizes e prazerosos, livres da ansiedade e preocupações e do lado daqueles a quem amamos. Compreender a importância desta bênção é libertador. E a mensagem extraída do livro de Afonso Maria de Ligório, Preparação para a Morte, foi para mim com certeza um divisor de águas para a compreensão de que os dias da minha velhice, que se aproximam, precisam ser os mais felizes, mesmo com a proximidade da morte física. E você lembra o que ele escreveu? Ele disse: somente tendo a morte diante de si é possível viver bem. Qualquer dom, mesmo proveniente de Deus, só é dom autêntico se considerada sobre a luz divina. Paulo conhecia perfeitamente esta verdade ao ponto de dizer sem hesitação que para ele viver é Cristo e morrer é lucro. Filipenses 1:21. E o maior interessado que não se fale sobre a morte é, por incrível que pareça, Satanás. Ele é homicida desde o princípio, cujo objetivo é matar os filhos de Deus. O inimigo da nossa salvação sabe como ninguém que aquele que medita no seu fim último, que é a morte, abandonará o pecado. E se todo o católico se preparar para a morte, deixará o pecado e, portanto, não receberá o salário de Satanás. Romanos 6, versículo 23. Essa é uma citação que fez os meus olhos pousarem sobre o que Deus inspirou Paulo a escrever sobre a morte
lá no livro de Romanos, capítulo 8. Ali, Paulo afirma que através da ação do Deus Espírito Santo, estamos livres da condenação e da morte. E também fala do nosso direito à herança celestial pelo sangue de Jesus. E Paulo termina trazendo esperança em Romanos 8 de que tudo ficará bem, mesmo com a aproximação da morte. E ali ele faz uma série de perguntas. O que nos separará do amor de Cristo? Serão as aflições, as calamidades, perseguições, fome, miséria, perigo ou ameaça de morte? Romanos 8,35. Para, em seguida, dar as respostas para acalmar o nosso coração aflito. Pegue a sua Bíblia, livro de Romanos, capítulo 8, versículo 36, ele diz assim: E estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem prazeres, nem altura, nem profundidade, em toda a situação jamais podemos nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esta é, de fato, uma grande mensagem de esperança para mim e para você. Depois leia mais uma vez Romanos 8, versículos 35 a 39. Claro que se o amor ao dinheiro for maior do que o amor a Deus, não há o que ele, Deus, possa fazer para nos livrar da morte eterna, pois os nossos esforços para juntar tesouros aqui na terra serão maiores do que o necessário para repartir as bênçãos que já recebemos diariamente de Deus. E podemos nos pegar na situação dos dois irmãos descritos por Lucas no capítulo 12 do seu livro. Naquela situação relatada ali por Lucas, há dois sujeitos presentes no meio da multidão. Um que grita para Jesus que ele fale para o seu irmão dividir a herança do pai entre eles, e aquele outro que ficava ali tentando se esconder em meio à multidão que seguia Jesus naquele dia lá em Genezaré. Os dois estavam ali pelos motivos errados, pois se interessavam por uma parte dos bens do pai já falecido. E não conseguiram enxergar que estavam diante do Rei do Universo e doador de todos os bens que chegavam às suas mãos. E como resposta aos dois irmãos contenciosos, Jesus nos presenteia com a palavra do rico e insensato, onde o seu conteúdo foi a resposta direta para os irmãos, mas também que nos deixou um exemplo para todos aqueles que estavam ali, que queriam aprender com Jesus qual era a vontade de Deus para os crentes que queriam ser mordomos fiéis. E eu louvo e dou graças ao Eterno por Jesus ter contado esta parábola, pois em suas palavras ele ensinou que não é pecado ser rico. O pecado está no amor ao dinheiro acima do amor a Deus. Mas não é incomum encontrarmos líderes religiosos que querem nos fazer acreditar que ser rico é pecado. Por favor, entenda uma coisa. Não concentre todos os seus esforços em buscar aqui as riquezas da terra e negligenciando o juntar tesouros no céu. Este é o perigo que Deus estava alertando na parábola do rico insensato. Mas se infelizmente essa for a sua escolha, eu preciso fazer um alerta muito importante. De todos os bens que forem acumulados aqui na terra, absolutamente todos, você não levará nenhum para o túmulo. É diante da morte que pobres e ricos, homens e mulheres, brancos e negros são nivelados. Não há como fugir desta realidade se Jesus não voltar antes. E aí morremos e tudo o que foi acumulado em nossa vida ficará para nossos filhos e netos brigarem entre si pelo maior quinhão da herança. E foi neste momento do nosso estudo desta semana que fomos apresentados à importância da elaboração de um testamento. E não importa se o bem que ficar seja uma casa de sapê ou mansões em condomínios fechados. Ter um testamento se faz necessário se eu e você desejamos que a harmonia da família e da comunidade de crentes permaneça depois da nossa morte. A respeito dos problemas que um testamento pode evitar ou mesmo causar, citamos as histórias da bilionária Leona Ramsley, morta em 2007, que excluiu 2 netos do seu testamento, mas que incluiu uma cachorrinha maltês lhe dando direito a 12 milhões de dólares. E do escocês Charles Van Miller, morto aos 73 anos em outubro de 1926, onde a leitura do seu testamento movimentou todo o Canadá diante da cláusula 9ª. Mas se você não tem ideia do que eu estou falando, procure aqui no canal ou clique aqui em cima no card que está aparecendo e assista ao vídeo onde eu comento mais detalhadamente o que dizia essa cláusula do seu testamento. E sobre a elaboração de um testamento, o fato que me chamou a atenção é que este tema não é ensinado em nossas congregações.
Como a educação sobre o testamento eliminaria tantos problemas no arraial dos crentes. E saber que os romanos consideravam desonroso morrer sem antes ter preparado um testamento. O princípio que está por trás desta percepção dos romanos é o mesmo que Salomão expressou em Provérbios 27, versículos 23 e 24, onde ele fala do cuidado com a família. As palavras inspiradas por Deus ao homem mais sábio que a terra conheceu foi: tome conhecimento do estado das suas ovelhas e dedique-se a cuidar de seus rebanhos, pois a riqueza não dura para sempre e pode ser que a coroa não passe para a geração seguinte. Provérbios 27, versículos 23 e 24. E o cuidado com o bem-estar da família após a nossa morte preocupa tanto a Deus que ele pessoalmente precisou ensinar a Abraão quando este precisou lidar com o desentendimento entre Ismael e Isaque. E as palavras de Deus ao pai da fé foram: não se perturbe por causa do menino e da serva. Também farei uma nação dos seus descendentes e do filho de Agar, pois ele é seu filho. Gênesis 21, versículo 12 e 13. Abraão aprendeu com o exemplo do Deus eterno e tornou este princípio de cuidar dos filhos como um legado para a sua vida. Ao chegar aos 175 anos, lembrou de tudo que o Senhor lhe ensinou e deu presente a todos os seus filhos, incluindo os filhos que ele teve com Quetura, sua atual esposa, e os filhos que ele teve com todas as suas concubinas. Mas não é só com os nossos filhos e netos que temos a responsabilidade de prover os meios para que eles possam ter uma vida minimamente digna. Por este motivo, é que não devemos negligenciar o cuidado com os órfãos, viúvas, pobres e estrangeiros, em cumprimento à ordem dada por Jesus em Mateus 25, onde ele nos pede para vivermos o evangelho da caridade. E sobre este tema, a escritora americana Ellen White, quando inspirada por Deus, afirmou, aspas, vi que muitos sonegam a causa de Deus enquanto estão vivos, acalmando a consciência com a ideia de que serão caridosos na morte. Dificilmente ousam exercer fé e confiança em Deus para dar qualquer coisa enquanto vivem. Mas essa caridade no leito da morte não é o que Cristo exige de seus seguidores. Ele não pode desculpar o egoísmo da vida deles. Os que se apegam às suas propriedades até o último momento entregam-nas à morte em vez de fazê-lo para a causa de Deus. Os prejuízos ocorrem continuamente, bancos vão à falências e propriedades vão sendo perdidas de muitas maneiras. Muitos se propõem a fazer algo, mas adiam o assunto e Satanás então entra em ação para que de modo algum os meios sejam postos no tesouro. Perdem-se antes de voltar para Deus e Satanás se alegra com isso. Ellen White em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 130. Todos estes conselhos que aprendemos durante esta semana fazem parte do legado espiritual que devemos passar para nossos filhos e netos. Esta é a parte que devemos cumprir como mordomos de Deus, estar preocupado com os nossos filhos e netos e com os pequeninos do Senhor que estão sofrendo perto de nós. E Paulo afirma que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 26. E Jesus já havia ensinado. Em verdade lhes digo que, sempre que o fizerem a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Mateus 25, versículo 40. Pense nisso, leia sua Bíblia e que Deus nos abençoe. E mãos à obra. Este conteúdo está no aplicativo Esperança Real e na web rádio Ecoar. Se inscreva em nosso canal, habilite as notificações, deixe o seu curtir, comente e compartilhe em suas redes sociais. E lembre-se, você é participante da vocação celestial para ir ao mundo, pregando o evangelho da salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe e até amanhã.